Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante, tá? Vamos falar sobre desobsessão, né? O que é, como é feito, qual sua causa. Então é muito importante acompanhar esse vídeo com muita atenção, tá? Pode ser que você encontre aqui as respostas que você está precisando, está sofrendo, né, dessa condição e nem sabe. E o que você pode fazer para melhorar isso? Então nós vamos sempre procurar aqui no canal trazer uma informação, um esclarecimento e conhecimento, tá, da doutrina espírita. Esperamos que possamos aí, numa linguagem simples, transmitir nossas vibrações de amor, de paz para todos que estão aí tendo acesso a esse conteúdo, tá? Qual é a forma, né, de um espírito obsessor? Muita gente acha, né, que o espírito obsessor ele tem uma forma de monstro, por exemplo, né, o folclore, né, que nós temos aí com relação a lobisomem, Drácula, mula sem cabeça. Então as pessoas acham, né, muita gente desinformada acredita nesse tipo de coisa, tá? Um espírito obsessor, né, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de causar transtornos e prejudicar a vida daqueles que estão encarnados, né? Desde que esses obsessores eles encontrem aí uma sintonia com quem eles vão obsidiar, né? Quais são as causas, né, de uma obsessão espiritual? As causas de uma obsessão variam de acordo com o caráter do espírito, né? Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em uma existência anterior. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. É aquele espírito que não consegue perdoar, né? Que guarda mágoa, que guarda rancor. Nós que estamos encarnados não temos recordação das nossas vidas passadas. E sim, podemos sim ter prejudicado, ter sido desonestos, né, com muita gente. Eu me lembro num caso que o Divaldo conta, né, que estava com o Chico, aí participou de uma reunião e o Chico recebeu um amigo em sua casa, né, desesperado, era um comerciante, tinha uma loja. E o que aconteceu? Parece que entraram dentro da loja desse comerciante e roubaram tudo, destruíram praticamente todo o comércio desse senhor, né, desse amigo do Chico. E ele desesperado, porque praticamente estava decretando a falência, ele chegou desesperado e falou com o Chico, contou o caso. O Chico virou para ele e falou: meu irmão, é difícil devolver aquilo que nós tiramos dos outros, né? Olha que situação, né? Numa situação como essa a gente tem que aprender e pensar, né? Quantos de nós não tomamos prejuízo, né? Quantas vezes você suou tanto, né, para ganhar um dinheiro e ainda tem aquilo, né? Dinheiro fácil vai fácil. Mas muitas vezes o dinheiro do seu trabalho, né? Tem pessoas que pegam aí verdadeiras fortunas na mão e em pouco tempo essas fortunas desaparecem. Por exemplo, ganhadores de loteria, né? Ganharam milhões na loteria, em pouco tempo ficaram sem um centavo. Teve um que ganhou 30 milhões na loteria. Eu vi um caso há uns anos atrás. Ele não deu nem uma casa para a mãe morava numa casa de tijolo à vista. E ele foi morar numa suíte do hotel, a mais cara, a presidencial de um hotel. Ele viveu por anos ali. Ele comprava roupa, jogava fora, ele comprava moto, furava um pneu, ele largava a moto e comprava outra. Quer dizer, não é só o dinheiro fácil que vai fácil. Nós temos que entender que nós temos dívidas também, né, das nossas vidas passadas, né? E isso tudo está relacionado a uma obsessão, tá? E muitas vezes é isso, né? Nós temos dívidas materiais que possamos aí ter prejudicado muita gente, né? E a justiça sempre acontece, né? Não é uma punição, é uma reparação, tá? Como é feita a desobsessão? Bom, a desobsessão, segundo o espiritismo, ela fundamenta-se, né, na doutrinação dos espíritos envolvidos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso significa que a desobsessão parte do princípio da elevação espiritual, uma vez que a obsessão é resultado da imperfeição moral que abre espaço para espíritos, né, desequilibrados, espíritos que estão ainda revoltados, magoados, não conseguiram se desligar totalmente da matéria, e eles são perversos, né? E eles vão intervir no caso aí desse encarnado que ele considera como o seu inimigo, né? Como seu algoz. O que acontece quando você entra dentro de uma casa espírita? Olha a importância. Não vamos falar só dentro de uma casa espírita, porque os espíritos não estão só dentro da casa espírita. Os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus, eles não frequentam só centro espírita.
dentro das igrejas católicas, dentro da igreja evangélica, dentro dos terreiros aí, né, que existem de Umbanda, existem espíritos que estão ali para trabalho. Lembramos sempre que cada um de nós está numa elevação moral, né? Nós temos aí doutrinas, não é só o espiritismo que é reencarnacionista, o budismo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, né? Então cada um está dentro da sua elevação moral. Ah, eu sou espírita, eu sou melhor do que o umbandista. Não, para ele naquele momento, no grau de evolução que ele está, aquilo serve. Aquilo é a vibração que ele necessita naquele momento, né? Demos graças, né, a Deus de nós estarmos hoje, por exemplo, com a luz da doutrina espírita, graças ao nosso querido irmão, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, mais conhecido como Allan Kardec, o professor Hippolyte, que foi aí o responsável, né, por esse contato com os nossos irmãos do mundo espiritual, que chegou o momento da Terra conhecer a verdadeira, né, face da nossa existência, onde encontramos a resposta por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual é o peso da nossa responsabilidade, né, perante as nossas escolhas. Ah, mas eu não escolhi isso nessa vida. Mas nós não estamos somente falando de escolhas dessa existência, nós também estamos falando de escolhas das existências passadas, né? E elas se refletem. Por quê? Porque estamos num caminho de evolução. E para evoluirmos, precisamos reparar muita coisa, porque ainda caminhamos ainda, né, na nossa infância espiritual. Precisamos aprender muito nessa escola, nesse planeta que está passando por uma transição, né? Nós vamos deixar de ser um planeta de prova e expiação para passar a ser um mundo regenerador. Isso está acontecendo, tá? Nós estamos vendo aí muita violência, a perdição, por exemplo, né, que está acontecendo, da juventude, sexolatria, todos os tipos aí de contravenções, né, que nós podemos dizer assim, com relação a valores morais. Esses espíritos, eles estão tendo a última oportunidade de poderem participar do mundo regenerador. Estão aqui, são espíritos ainda com um grau de elevação, uma imaturidade muito grande. Então nós vemos essa perversidade, essa ligação forte com a matéria, né? O agora, né? O desrespeito aos pais, o desrespeito aos avós, o desrespeito às pessoas com mais idade, filhos se voltando contra pais, pais se voltando contra filhos, ideologia de gênero, que agora fala, né, que não nasce mais homem nem mulher, nasce neutro, né? Eu não tenho nada contra a opção sexual de cada um é dono das suas escolhas. No espiritismo nós não criticamos. Por quê? Porque nós sabemos que as escolhas que nós fazemos e que cada um que está encarnado faz, ela tem um reflexo dentro da própria evolução. Se está certo ou errado, muitas vezes para nós é difícil, né? Nós podemos falar quando a gente está se referindo aos outros como se fosse uma coisa natural. Agora, quando acontece dentro da nossa casa, será que nós vamos ter essa paciência e esse entendimento de saber que cada um tem direito a fazer a sua escolha e que uma hora, né, é uma lei do universo, a lei de causa e efeito? Será que nós também temos essa paciência e essa aceitação quando é dentro da nossa casa que acontece esse tipo de coisa? Na rua nós apontamos o dedo, agora e quando é com um filho nosso? Será que também nós vamos aceitar que alguém aponte o dedo? É uma situação para nós pensarmos, tá, meus irmãos? Então, dentro da casa espírita é um templo de oração, tá? Sobre as bênçãos do Evangelho. Entramos em comunhão com Deus, com Jesus, não somente dentro da casa espírita. Você dentro da sua casa, a qualquer momento, não tem horário de dia, de manhã, de tarde, de noite. A oração à noite é mais forte, ou a oração de manhã é mais forte. Não tem nada de forte. A nossa conexão com Deus, ela tem que ser constante. Devemos reconhecer todas as oportunidades que nós temos, o teto que nós temos, o alimento que nós temos, o ar que nós temos. E outra, às vezes temos muito mais do que aquilo que merecemos e necessitamos, tá? Merecemos eu não posso nem falar, porque cada um é dado aquilo que é merecido. Ou então, a gente pode pensar, né? Então os ricos, eles são merecimento. Muitas vezes a riqueza
ela não é um privilégio, ela é uma responsabilidade. Aquele, por exemplo, milionário, ele tem muito mais chances de aumentar, de desenvolver mais o seu orgulho e egoísmo do que aquela pessoa que vive praticamente como o essencial. Então, muitas vezes a riqueza, ela é uma prova. Se pensar, né, meu amigo, que não seria justo Deus dar riquezas para alguns e deixar outros com necessidade, que não tem nem o alimento para comer, né, diariamente, não tem uma refeição diária. Então ele não seria Deus, porque ele não seria bom, ele não seria justo, para se pensar. Bom, e com os amigos espirituais que nos assistem dentro da casa espírita, né? Neles encontramos uma oficina de trabalho através do qual nos candidatamos a instrumento da bondade divina na ajuda aos irmãos da humanidade. O que é uma obsessão espiritual? É uma reunião mediúnica aberta, tá, ao público, em que as pessoas encarnadas com processos obsessivos são encaminhadas em pequenos grupos e salas mediúnicas, né, e são atendidas, sendo feito aí, por exemplo, uma conexão, né, com espíritos, né, que possam estar influenciando a vida desse encarnado negativamente, buscando esclarecimento destes espíritos para que se afastem, né, para levar luz também. Nós chamamos de doutrinação, né, doutrinar esses irmãos que já estão desencarnados, que ainda continuam, né, ligados à matéria, ao ódio, ao sentimento de vingança, levar a luz de Jesus para esses irmãos, tá? Se a doutrina espírita, né, um espírito obsessor é uma alma inferior, imperfeita, não que nós encarnados também não sejamos, que nos levam a sofrer, né, tal como eles sofrem. Olha aí, ó, muitas vezes esse espírito está tão perturbado com a sua desencarnação, com a sua falta de entendimento, com a sua imaturidade espiritual, que acaba aproveitando aí certos fatores, né? E acaba acontecendo a obsessão. Ele ainda se encontra em um estado de evolução atrasado, mantendo-se ainda preso aqui no plano físico. Os sintomas, né, de um espírito que está sendo obsidiado. Bom, é o pensamento negativo, a falta de prazer pela vida e pelos relacionamentos, a baixa estima é um dos sintomas mais aí que nós vemos, tá? O choro compulsivo, né, e uma maior sensibilidade, né? Aquela pessoa que qualquer coisa ou explode ou derruba, né? Compulsões, por exemplo, né, por comida, por drogas, por álcool, por sexo. Dificuldades, brigas no trabalho, em casa, você tem dificuldade de relacionamento. As pessoas que chegam próximo a você, elas nunca chegam, por exemplo, por uma boa conversa, por uma troca, uma sintonia, né, de paz, de prazer em estar, né, um junto ao outro. Não, é sempre violento, é sempre desgastante, é sempre perturbador. Enxaquecas, dores de estômago, náuseas, agressividade, tudo isso são sintomas, tá, de um espírito que está sendo obsidiado. O que os obsessores mais odeiam em você? Bom, se ele já tem mágoa de você, ódio, e ele não se conforma, né, de estar desencarnado e você encarnado, o que ele pode mais odiar, né? Os obsessores odeiam a positividade, as boas vibrações, a felicidade da pessoa e de todas as conquistas que essa pessoa que está encarnada ela consegue. O obsessor também, ele não é somente desencarnado. Existem obsessores vivos e às vezes eles são tão próximos de nós e muitas vezes estão com uma máscara e nós não percebemos. E estão ali apunhalando as nossas costas, né, se fingindo de amigo, se fingindo que existe um sentimento amoroso, que existe carinho, e na verdade não é isso, tá? O obsessor vivo, ele gosta quando as coisas dão errado para você, quando a pessoa está infeliz, e ele pode se nutrir dessa felicidade. É o que nós chamamos do psicopata, né? Ele tem prazer em conseguir destruir a vida de alguém, né? Existe prazer em fazer o mal, existe prazer em ver que aquela pessoa não conseguiu dar um passo que era importante na vida dela. Olha só, muita gente pensa que obsessão é somente de desencarnados. Não. Qual é a diferença entre o espírito obsessor, né,
e o que os outros aí, muita gente chama de encosto, né? Bom, diferença entre esse encosto, que não deseja fazer mal, e ele está ali por não aceitar a morte, né? E pela ligação afetiva. Então, vocês entenderam quando, por exemplo, aí se ouve falar, ele está com encosto. Eles estão dizendo que, por exemplo, é um espírito que ele não tem mal, ele não é o obsessor do mal. Simplesmente não afastou, não deixa essa ligação, né? Não segue em frente. E ele continua próximo a essas pessoas que ele nutre uma afetividade muito grande. O obsessor age com consciência, tá? Ele é movido ou pelo amor ou pelo ódio que ele sente por nós. Estão ali essencialmente, né, no caso obsessores, para fazer o mal, agredir, nos ver sofrer, nos prejudicar. Como saber se uma pessoa está, por exemplo, com o encosto, né? Quando há a presença, você passa a ficar nervoso do nada, perder a paciência por coisas pequenas no seu dia a dia. Tudo será motivo para você ficar nervoso e esbravejar, né? É aquela pessoa que basta uma faísca, explode, né? Apesar que nem tudo, viu, pessoal, é obsessor. Muitas pessoas têm assim porque o seu perfil é assim e acabam, eu tô com um obsessor, eu fiz isso por culpa do obsessor. Não, às vezes é por escolha mesmo, às vezes é o próprio perfil da pessoa, tá? A insônia, né, vai começar a aparecer, vai sentir muito difícil, né? Vai começar a perceber que é muito difícil pegar no sono. E você vai ter vontade de dormir muitas vezes fora do horário. O que os obsessores causam, né? Espíritos obsessores são almas desencarnadas ou encarnadas que foram dominadas com sentimento de ódio, a tristeza, a infelicidade, e hoje vagam, né, no caso os desencarnados, pelo mundo, né, espiritual, atrás de contato com as pessoas mais sensíveis ou que estão fragilizadas de forma espiritual. O que eles querem, né? Bom, o espírito obsessor é um espírito que prejudica alguém e ele pode obsidiar qualquer pessoa sem nem mesmo, ao menos, saber que está causando. Quer dizer, ele pode estar fazendo mal, nesse caso aí da afetividade, né? Que não consegue se desligar das pessoas que ama, das pessoas que eles nutrem um sentimento muito forte. Eles podem desequilibrar essa pessoa que está encarnada, tá? Olha como é importante saber desses detalhes, tá? Por quê? Porque a obsessão, ela é simplesmente uma sintonia que existe entre dois espíritos. Sabe aquele negócio, né? Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, espiritualmente também funciona. Diga quem tu és, que espiritualmente eu digo quem está do seu lado. Existe uma sintonia. Nós atraímos, né, de uma forma geral, tanto espíritos desencarnados que podem nos ajudar através do nosso pensamento, através do nosso sentimento de amor, através da nossa meditação, o evangelho no lar, quando você está fazendo, dentro do centro, no momento da oração, os nossos pensamentos do bem, ligados a Deus. Com quem nós sintonizamos? Com espíritos que pensam assim. Agora, quando nos colocamos, né, com sentimentos aí de ódio, de raiva, de mágoa, de sentimento de vingança, desejo também de destruir uma pessoa, nós nos tornamos obsessores de um outro encarnado, né? Nós encarnados passamos, através desses pensamentos e desse nosso sentimento, a obsidiar outras pessoas. Quem que nós atraímos? Espíritos que estão nessa situação, que também sintonizam conosco, tá? Nessas vibrações. O que serve, né? Para que serve a desobsessão? Olha aí, um tratamento de desobsessão. É um tratamento que, segundo a doutrina espírita, pessoas que estejam sofrendo, né, de prejudicial interferência por espíritos encarnados ou desencarnados, como nós acabamos aí de falar, né, que estejam praticando mal, mas mesmo nessa condição, eles possuem também a capacidade de recuperação. A desobsessão trata a vítima e o obsessor, os dois, né, porque muitas vezes, o próprio encarnado, ele não consegue se desligar do obsessor. O obsessor, né, por exemplo, aquele espírito que estava encarnado, essa pessoa encarnada, ela tinha tanto ódio, tanta mágoa, tanta raiva, e o pensamento é direto, e esse espírito desencarna. Mesmo depois que esse considerado inimigo desencarnou, esse encarnado, ele continua vibrando ainda
negativamente. O que acontece nesse caso? A sintonia. Porque nós deixarmos o corpo, nós simplesmente voltamos àquilo que nós somos. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. E nós vamos nos sintonizar com os nossos irmãos de acordo com as nossas vibrações. Então, muitas vezes, quem não deixa o obsessor partir é o próprio encarnado, que continua persistindo também na sua mágoa, no seu ódio, na sua raiva. Olha que coisa, pessoal, é um conhecimento muito importante. Como curar uma desobsessão espiritual? Bom, a cura da obsessão é possível através do perdão, olha aí, ó, da reconciliação entre o obsessor e o obsidiado. É fundamental também a oração por parte do paciente, tá? Para que possa haver rompimentos dos laços do passado que os une, como nós falamos das vibrações. Quais os sinais espirituais? Segundo especialistas, né, há alguns sinais comuns apresentados por pessoas que estão nos processos aí para despertar espiritual, quer dizer, no caso para desencarnar, como a sensibilidade, a intuição mais aflorada, a percepção da sincronicidade do universo, sensação do déjà vu, né, que você está vivendo de novo aquele momento que foi tão importante, a necessidade de conexão com a natureza, e muitas vezes existe dor também no caso aí, como a sensação de solidão, tá? Esses são algumas das coisas que quando você está próximo de desencarnar vai acontecer, né? O que significa alguém te tocar enquanto você dorme? A chamada mioclonia do sono. Essa condição envolve, por exemplo, pequenos espasmos, tremedeiras repentinas que acontecem enquanto a pessoa dorme. É uma sintonia involuntária que pode ocorrer afetando músculos menores, né? Causando movimentos principalmente do braço e perna, assemelhando-se a espasmos musculares, né? Às vezes acontece de dia, eu mesmo já senti várias vezes. Segundo a doutrina, pode ser algum irmão aí que esteja, né? Necessidade de um abraço, necessidade de um afeto. Ao desencarnar, rompe-se 3 plexos, tá? O cerebral, o solar e o funcional. E o espírito, juntamente com o perispírito, ele se desliga do corpo físico, tá? O desencarnado entra numa outra frequência, diferente da frequência da matéria. Ele é transportado, por exemplo, para o plano espiritual. Para onde no plano espiritual? Para um lugar aonde se afiniza com as suas vibrações, com as suas escolhas. Uma pessoa que desencarna por álcool e por droga, segundo as outras religiões, né, não vamos citar aqui, mas se pedir perdão, vai morar no paraíso. Esse desencarnado que desencarna numa situação como essa, a sua afinidade com a droga, com o álcool, ele vai encontrar na espiritualidade exatamente irmãos que sintonizam com ele. A sexolatria, né? Pessoas aí que promiscuidade, essas pessoas também vão se ligar a quem? Então é assim que acontece, né? Não muda as nossas dores, os nossos sentimentos, os nossos desejos, porque nós deixamos a matéria. Continua. Nós continuamos. Tanto é que continua, no caso, o obsessor, ele continua com a mágoa, com o ódio, com o sentimento de vingança. Então, ele deixou a matéria, o sentimento continuou com ele. Então, esse sentimento não está na matéria. Esse sentimento está nutrido dentro do corpo, dentro da alma. O que nós chamamos de alma, né? O espírito que está encarnado. Nesse caso, o espírito que está encarnado, ele tem uma alma. Essa alma é o espírito. Ele passa a ser chamado de espírito quando desencarna. Aonde está esses sentimentos? No perispírito. Olha como é. Nós vamos fazer vídeo aqui ainda falando um pouco mais. Você não sabe o que é um perispírito? É um envoltório, tá? Fluídico, muito sensível, que é necessário para o espírito, né? Para nós espíritos fazermos a nossa ligação com o corpo. E todo o nosso perfil, todo o nosso conhecimento, toda a nossa evolução, ela cresce e fica ali, vamos colocar assim, impressa no perispírito. Então, quando reencarnamos, nós já temos um perfil, nós já temos moldada uma personalidade. E muitas vezes na reencarnação é exatamente os nossos problemas que nós vamos enfrentar
e tentar solucionar, e tentar crescer, e tentar deixar de lado tudo isso que está impresso no perispírito, porque pode estar coisas boas, e aí entra o merecimento. São irmãos que já passaram por muita coisa, tá? Pessoas que nunca fizeram nada, pessoas que não precisaram, por exemplo, para ter uma vida tranquila, né? Nunca acontece nada de errado com essas pessoas. Será que eles são protegidos por Deus? Né? Será que eles são melhores do que os outros, por isso que eles estão nessa condição? Não, simplesmente é isso. São irmãos que já vêm conquistando, que já vêm lutando de existência a existência. E isso fica impresso no perispírito. A cada reencarnação vai melhorando. Esses, na transição planetária, estão trabalhando para quê? Para que se possa passar, para que se possa mudar, vibrando, para mudar as energias, os pensamentos. Esses já fazem parte do mundo regenerador e estão ajudando. Agora esses que estão, no caso, vamos colocar, atrapalhando, né, atrasando essa transição, esses não podem viver no mundo regenerador. Serão aonde? Reencarnarão aonde? Nos mundos que têm ligação com a sua afinidade. Vão voltar para planetas imundos de prova e expiação. Bom, como saber se eu tenho uma mediunidade aflorada? Bom, sentir algum momento, né, um entorpecimento geral dos seus sentidos usuais. De repente, você entra numa meditação e você sai completamente, né, perde completamente os seus sentidos. Uma desconexão de si, tá? Pode indicar que há sensibilidade aí, tá? Você sentir cheiro de coisas, né, que não estão no seu ambiente. Flores, café. O Chico também, né? O Divaldo contra outro caso, que ele e o Chico saindo, voltando para casa do Chico depois de uma reunião no centro, e o Divaldo passando por uma rua normal, e ele começou a sentir um cheiro de flor, e não era identificado somente de uma espécie de flor, eram diversas flores, né? Cheiros eram diferentes, e ele caminhando ao lado do Chico, ele começou a procurar onde estavam, né, essas flores, essas rosas, porque da onde vinha aquele cheiro? E não tinha em lugar nenhum, eles estavam no lugar que não tinha. Aí ele começou a perceber que o Chico estava exalando esse cheiro de flores, de rosas, de várias espécies. Aí ele olhou para o Chico e comentou, né? Nossa, que cheiro vem vindo de você. Aí o Chico, na sua humildade, na sua simplicidade, falou: ah, meu filho, se viesse de mim, o único cheiro que sairia daqui era o de Detefon. Quem é um pouquinho mais velho conhece, né? O Detefon matava barata, matava inseto, era aquele que você espirrava com uma bombinha. Olha a humildade e a simplicidade do Chico, tá? Então isso é um sinal de uma mediunidade aflorada. Tá bom, meu irmão, minha irmã que estão aqui, eu espero que eu tenha trazido aqui de uma forma tranquila, né? De uma forma simples, o entendimento. Cabe a cada um de nós, tá? Se você se identificou com essa parte de obsessão, se sente obsidiada, não quero procurar um centro espírita, tudo bem, faça suas orações, as suas preces, peça perdão para esse irmão na hora da sua prece, peça perdão aos encarnados e aos desencarnados, mude a sua sintonia. Eu tenho mágoa, é difícil, isso acontece dentro da minha vida pessoal, como acontece na vida de vocês. Nós temos aí diversas mágoas de infância, do passado. É difícil, não é fácil, mas você está se esforçando. Lembre-se da frase do Kardec, né? O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelo esforço que faz para mudar, né, os seus pensamentos, as suas fraquezas, né, o seu orgulho, o seu egoísmo. Nesse esforço nós podemos colocar o perdão. É uma dificuldade muito grande, mas você está se esforçando. Perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de sentir necessidade de querer devolver para aquela pessoa que te prejudicou, para aquela pessoa que te magoou, devolver esse sentimento. Porque, dependendo do que uma pessoa te faz, você vai carregar a lembrança para o resto da vida. Agora, como você encara isso? Então, perdoar, como muita gente, eu perdoei e esqueci. Mentira, não esquece. Agora, não deseje o mal daquele que te prejudicou. Às vezes é melhor abaixar a cabeça, aceitar, segue a sua vida em frente.
Porque amanhã ou depois você não vai estar passando por um problema aí de um obsessor, prejudicando, atrapalhando, interferindo na sua vida, nos seus pensamentos, na sua paz. Eu espero que tenha sido importante. Sejam vocês bem-vindos aqui no canal. É muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque nós vamos colocar mais conteúdos aqui relacionados a assuntos importantíssimos da doutrina. E para você que está inscrito e ativou o sininho, você já vai receber em primeira mão. Eu deixo a todos vocês um fraterno abraço, né? Que o Mestre possa nos dar paz, luz, tranquilidade, através do seu conhecimento, né? Que ele nos traz aí, e nós podemos alcançar um passo de cada vez, mas que possamos ter uma experiência, né? Essa que nós estamos vivendo na carne, proveitosa. Fiquem com Deus e um forte abraço.